Tem um outro destaque. Jair Bolsonaro corre o risco de voltar para o presídio da Papudinha, após ser revelado que ele possuía uma arma de fogo em sua residência durante a prisão domiciliar humanitária. O judiciário entendeu que o ex-presidente cometeu uma falta grave. Ressaltou que a Lei de Execução Penal prevê punição e pediu que a Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifeste sobre a continuidade ou não do benefício que acaba amanhã. A arma foi apreendida com um militar do Exército durante uma blitz da Polícia Militar no Distrito Federal na última semana. E, segundo a defesa de Jair Bolsonaro, estava sendo transportada para conserto. O ex-presidente admitiu em depoimento que a arma de fogo é sua e que estava em sua residência alegando que tem 3 mulheres em casa, que não podia ficar desarmado. Vamos analisar os elementos dessa notícia. Roberto Mota, todos em tela, Mota, Dávila, Musa e Cristiano Beraldo. Mota, essa notícia ganhou as páginas dos portais, dos jornais, as emissoras também trazendo os detalhes e essa justificativa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Precisamos colocar em perspectiva o quê? O que diz a Lei de Execução Penal, a justificativa de Jair Bolsonaro, a expectativa para o parecer da PGR? É um absurdo Bolsonaro ter uma arma em casa. Isso é um fato gravíssimo. É importante que a gente não se distraia com outras notícias que são menos relevantes. Por exemplo, esse escandalozinho aí do Master, né? O banqueiro já se ofereceu para devolver o quê? 60 bilhões de reais? Um auxiliar do banqueiro se suicidou em uma cela da Polícia Federal. O cunhado do banqueiro comprou o resort da família de um ministro. O banqueiro contratou por muito dinheiro a esposa de outro ministro que voava nos seus jatinhos. Um terceiro ministro participou agora de um programa de entrevistas criticando a investigação em andamento, dando a entender que ela poderia ser anulada. Mas isso tudo é bobagem. Importante mesmo é a arma de Bolsonaro. Você, Luiz Felipe Dávila, o que dessa notícia lhe chama a atenção? Enfim, é preciso analisar muitos aspectos, principalmente da Lei de Execução Penal. Foi um erro por parte de Bolsonaro e dos advogados terem permitido que ele estivesse com uma arma de fogo por ali? E essa justificativa dele faz sentido? Foi um erro, né, Caniato? É uma coisa inacreditável. Bolsonaro sabe que está sob a mira do Supremo Tribunal Federal, principalmente do relator Alexandre de Moraes. Primeiro ele tentou, no passado lá, arrancar a tornozeleira. Agora esse negócio da arma. Quando ele sabe que qualquer desculpa será utilizada para que ele volte ao cárcere. Então, é inacreditável que essas derrapadas ocorram num momento no qual, e justamente como você bem colocou, terminar o prazo onde poderia ser prorrogado ou não a prisão domiciliar. Esses descuidos mostram como o entorno de Bolsonaro, ao invés de protegê-lo, blindá-lo, parece que não dão muita importância para essas coisas. Mas só que essas coisas, nesta lógica de inquisição que hoje prevalece no Supremo, podem transformar novamente a vida de Jair Bolsonaro no inferno, porque ele deixaria a prisão domiciliar e voltaria para a prisão. Então, é um descuido, um atrás do outro, que mostra que o entorno parece que não está zelando devidamente pelo ex-presidente da República. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa. Alguns aspectos aí para a gente se debruçar. Parece fazer sentido, né, Musa, quando a gente escuta essa justificativa. Pô, tenho 3 mulheres em casa, eu preciso ter uma arma de fogo aqui. Em uma situação normal parece uma justificativa muito plausível. Agora, em prisão domiciliar e olhando para os detalhes da Lei de Execução Penal, talvez tenha sido um risco ou, como disse o Dávila, um descuido por parte da defesa do ex-presidente? Veja, eu acho que dá para trazer os dois pontos. Sem dúvida, pode ser um descuido, não por nada mais ou pela ação em si, porque eu concordo muito com o Mota. Tantas coisas acontecendo no Brasil, contratos que valem ser mencionados por aí de maneira aberta, que vão perdendo a relevância.
mas um descuido porque sabemos que há uma perseguição muito clara no Brasil, e não é de hoje, já há alguns anos, desde que o inquérito das fake news ali foi aberto há 7 anos atrás e abriram as portas para o sabe-se lá o que e o que Deus quiser, ou melhor, o que o judiciário quiser. Dito isso, um descuido desse, ele pode ser fatal. E ser fatal justamente por conta dessa perseguição, onde não há limites para isso. Não há limites para o que fazer, para a canetada que pode vir, ou até mesmo para as penas. Nós estamos falando de um senhor de mais de 70 anos que pegou 14 anos por um Pix em algo que ele não compareceu. Você imagina, sendo o foco, o pivô de toda essa perseguição que está acontecendo no Brasil há um bom tempo, que não sou eu dizendo, internacionalmente já está falando, o governo italiano falou isso, o governo americano falou isso, aqui dentro, instituições e organizações com advogados dizendo isso abertamente, editoriais importantes de jornais colocando isso, toda essa politicagem que está se tornando o judiciário nacional, tudo isso abrindo margem para essa falta de limite e a criatividade ao limite do que pode ser feito. Qualquer mínimo descuido ele pode ser fatal nesse processo. Então, eu acredito que sim, que há um descuido grande que não pode passar, porque do outro lado você tem alguém com um poder que não é uma arma de fogo, mas é uma arma que talvez seja muito mais poderosa nesse caso, e esse outro lado não possui nenhum tipo de limite ou freio para dizer o que a Constituição permite ou não. Talvez ele reescreva, sendo eles, o judiciário, a Constituição em si. Agora, diante do que nós acompanhamos, a avaliação dos integrantes do judiciário, sobretudo o relator, considerando uma falta grave, muitos colocam em dúvida qual será o posicionamento da PGR ou a recomendação da PGR. Outros não têm dúvida. E você, Beraldo? Pois é, falando em falta, essa aí parece uma falta cavada, né? Mais absoluto nada, um belo dia, um carro que transita provavelmente com uma certa regularidade, um carro que pertence à presidência da República, dirigida por um servidor do GSI, é parado numa blitz, coisa que eu suponho que não aconteça de forma cotidiana. Aí para na blitz, o policial se aproxima, pede o documento do carro ou verifica a partir da placa e tem a informação de que o carro pertence à presidência da República. E aí a gente tem que se perguntar o que aconteceu para que nessa circunstância esse carro sofresse uma inspeção detalhada e a partir desta inspeção detalhada, provavelmente na única vez que esse carro saiu com essa arma, acharam a arma às vésperas dessa decisão, se o ex-presidente vai permanecer ou não na prisão domiciliar. Então, é uma coincidência, assim, realmente que me impressiona. E aí foi lá o ex-presidente dar a explicação, que, sinceramente, ele também não se ajuda, né? Porque para essa fala dele de que ele tem que ter uma arma em casa porque mora com 3 mulheres, há 2 interpretações possíveis. Uma é ele dizer, não, olha, veja, eu preciso zelar pela segurança da minha mulher, da minha filha, eu preciso ter condições de me defender, que é um argumento muito sensato e verdadeiro, mas não para alguém que está em prisão domiciliar, porque o próprio fato dele ser ex-presidente e estar em prisão domiciliar já dá ao seu lar uma proteção que ninguém no Brasil, ou muitíssimas poucas pessoas no Brasil, têm. E pode ser que ele tenha dito isso até como uma piada, aquelas piadas que de vez em quando ele solta e que não pegam bem. Pô, essas mulheres, eu preciso me defender das mulheres, essas mulheres aí são capazes de me deixar louco, alguma coisa nesse sentido. Que também não é o momento para fazer uma piada, não é o momento para fazer uma brincadeira. Então é uma história estranha, é uma história quadrada, e agora
o Supremo Tribunal Federal está usando esse episódio aí para dizer que foi uma falta gravíssima, que estão muito preocupados. E aí a gente tem que se perguntar o óbvio. Eles, quando mandaram o ex-presidente para casa sabendo que ele é militar, sabendo que ele não apenas possui armas, porque já disse isso inúmeras vezes, mas como é o defensor do direito das pessoas terem arma em casa para se defenderem. Não ocorreu a ninguém que deveria ficar expresso que ele não poderia ter armas em casa, que essas armas deviam ser entregues, e aí a gente se lembra, opa, mas não tem delegado da Polícia Federal para cada um dos gabinetes? Não tem gente qualificada que conhece desse universo para alertar o ministro de que, olha, veja, nesse caso precisamos fazer uma observação em relação às armas do ex-presidente. Ficou todo mundo quieto. Então, Caniato, que historinha furada. Que mais uma ceninha de Brasil. Que coisa estranha. É realmente bizarro esses acontecimentos aqui e que as pessoas acham, de uma certa forma, que foi o acaso. Não, eu não acredito em acaso, não. Eu sinto um cheiro fortíssimo de uma mega armação nesse caso. Pois é, deixa eu só trazer a informação. Claro, muitos veículos acabaram conversando com especialistas para entenderem qual poderia ser a infração a ser respondida pelo presidente da República, qual poderia ser o parecer da Procuradoria-Geral da República. Vários advogados, enfim, pessoas que foram ouvidas por veículos de comunicação, disseram que o ex-presidente pode responder por uma infração administrativa ou até por violação do Estatuto do Desarmamento. E aí, só reforçando, inclusive, a informação que nós trouxemos, muitas pessoas chegando aqui na programação da Jovem Pan, o ex-presidente admitiu, sim, no depoimento que deu à Polícia Civil, de que a arma de fogo é de sua propriedade, estava em sua residência durante o cumprimento da prisão domiciliar. E aí, ao delegado, o ex-presidente disse que, tinha 3 mulheres em casa e que não poderia ficar desarmado. Deixa eu voltar com o Mota, só para trazer a questão que envolve o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Você acha que nesse caso especificamente, Mota, PGR e, por consequência, o STF acabam ficando sem alternativas? Porque antes desse episódio, muitos colocavam todas as fichas em uma decisão que seria tomada pelo STF de manutenção da prisão domiciliar, principalmente por conta da situação de saúde. Você acha que essa falta grave acaba servindo para que PGR e STF tomem a decisão com mais tranquilidade de que Jair Bolsonaro tenha de voltar para o regime fechado? Eu acho que a tranquilidade vai ser a mesma de sempre, Caniato. A tranquilidade que impera em algumas decisões judiciais aqui no Brasil de hoje é a tranquilidade do Estado sou eu, a Constituição sou eu resolvo e acabou. As coisas que a gente vê no Brasil todos os dias desafiam a credulidade. Nós vimos há pouco tempo, aqui no Rio de Janeiro, uma mãe envolvida com a morte do filho e recebeu perdão de uma magistrada, porque, segundo a magistrada, ela já tinha sido atacada nas redes sociais, já tinha sido difamada pela sociedade. Aqui no Rio de Janeiro tem um caso, são milhares de casos no Brasil, mas esse aqui eu me lembro especificamente de um sujeito que já foi preso 84 vezes assaltando. E ele é solto e ele volta para roubar no mesmo lugar. A impunidade é a característica da criminalidade no Brasil. Essa semana, minha filha não foi à aula um dia, porque no bairro onde a escola dela fica, aconteceu um tiroteio de traficantes do Comando Vermelho, resistindo à ação da polícia. E a gente vê discursos de autoridades se opondo à classificação desses traficantes como terroristas. Então o Brasil é o país do absurdo, o Brasil é o país onde está tudo do avesso,
É o país onde pessoas que não têm foro privilegiado são julgadas pela Suprema Corte em processos copia e cola. Então, o que a gente pode comentar sobre isso? O único comentário possível é esse. Eles farão o que eles quiserem. Não há a quem recorrer. Não há recurso. Qualquer argumentação é inútil. Então, vamos dizer qualquer coisa. Qualquer coisa pode acontecer nesse caso. E eu assino embaixo, eu nunca assinei tanto embaixo de um comentário como eu assino o comentário do Cristiano Beraldo. Esse evento é um não evento. É uma coisa tão fantástica que lembra um episódio do Realismo Fantástico, de um livro de Gabriel Garcia Marques, né? É mais uma coisa completamente inexplicável nesse Brasil. Pois é, deixa eu passar para o Dávila, talvez para a gente fechar essa discussão. Dávila, por vezes você fez avaliações acerca do posicionamento do PGR, né? Tudo bem que você já foi e voltou em relação à figura do PGR, mas nesse caso, com as informações que nós temos e o encaminhamento que muitos entendem que deve ser feito pela PGR, pelo STF, você arrisca um palpite? É difícil não determinar o retorno do ex-presidente ao regime fechado, mesmo com uma, sei lá, certa pressão da sociedade, ou pelo menos de familiares ou pessoas ligadas ao ex-presidente que clamam por uma flexibilidade sob a justificativa de uma situação de saúde muito frágil, uma condição de saúde muito frágil? Eu concordo com o Mota. Nesse realismo mágico que hoje é a Constituição brasileira, como ela é interpretada pelos nossos ministros do Supremo, tudo pode acontecer. E isto é muito triste, porque nós deveríamos tratar as coisas como estão na lei e não de acordo com a crença pessoal, com a ideologia pessoal ou com o posicionamento pessoal de cada um que está na Suprema Corte. Não é este o papel da Suprema Corte. O papel da Suprema Corte é zelar pela lei e pela Constituição. Se fosse este zelo que norteasse as decisões da Suprema Corte, nós não teríamos milhares de absurdos de caso. Como o Mota já lembrou aqui vários, né? Você julgar cidadão comum no Supremo, a questão de inquéritos abertos por tempo indeterminado e escopo genérico, ou seja, é uma arbitrariedade atrás da outra que mostra que esse ativismo do judicial não tem nada a ver com o papel que os constituintes delegaram à Suprema Corte. Então, neste realismo mágico, não dá para ter opinião, porque no fundo é isso, tudo é possível, depende de como está sendo essas conversas de bastidores. Agora, se quiserem usar isso como desculpa para voltar a colocar Bolsonaro na cadeia, será usado. Mas também se quiser usar para mostrar que, olha, o Supremo continua agindo de acordo com a lei e entende a situação de saúde do presidente Bolsonaro e por razões humanitárias vai mantê-lo na prisão domiciliar, também pode sair. Ou seja, isto é o fator mais preocupante. Num país onde não se pode mais confiar na lei e na Constituição, porque as interpretações são cada vez mais personalíssimas, mostra um país à deriva, um Estado onde não configura mais a previsibilidade das leis, a estabilidade das regras do jogo. Tudo é imprevisível, tudo é instável, tudo faz parte do realismo mágico.